Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da HIT. A florona, que é a infecção simultânea por influenza e coronavírus, vem causando preocupação em muita gente. Nossa reportagem consultou um especialista para explicar como isso acontece e quais são os riscos. Para a comunidade científica, a dupla infecção não é surpresa. Os especialistas da área médica já esperavam que o fenômeno pudesse acontecer. E o motivo é que o Brasil enfrenta duas pandemias simultâneas, do vírus influenza e do coronavírus. E ambos podem atacar o organismo de uma pessoa ao mesmo tempo. Daí, inclusive, surgiu o apelido flurona, que é uma junção de flow, que é gripe em inglês, e rona, que vem de corona. Sendo o coronavírus o vírus predominante agora, é esperado, então, que quando você tiver mais de um vírus, muitas vezes tem associação do corona com outro vírus. Como no Brasil está enfrentando uma epidemia de influenza, não era de se espantar que em algum momento a gente encontrasse também a associação do influenza e do corona ao mesmo tempo. Nós estamos aí com as variantes, com a Omicron, que é altamente transmissível, né, da Covid-19, e a Darwin, né, da influenza. Então, infelizmente, essa mistura aí não está sendo muito boa para nós, né? Vem sobrecarregando a todos, muitas pessoas gripadas, felizmente com sintomas leves na sua grande maioria. O termo flurona foi usado pela primeira vez em Israel, quando o primeiro caso de infecção simultânea foi detectado. No Brasil, pelo menos 7 estados já registraram pacientes que testaram positivo para a influenza e o coronavírus ao mesmo tempo. Só em São Paulo, 110 pessoas estão nessa condição. E o aumento desses casos já coloca as autoridades em alerta e tem causado bastante insegurança entre a população. A principal dúvida é: essa dupla contaminação aumenta o risco de internações e até de mortes? Bom, segundo especialistas, não há comprovação desse perigo. O que vai determinar a gravidade da situação é a condição do paciente. Pessoas idosas e com comorbidades devem ter atenção redobrada. A discussão, e essa é uma discussão médica, é se você ter dois vírus ao mesmo tempo pode ter uma evolução pior do que ter somente um vírus. Se os dois eles podem juntar os efeitos ruins de um e de outro, piorando a evolução clínica do paciente. Né? Com uma experiência ainda pequena em relação à associação de corona e influenza, porque isso está acontecendo mais agora, a sensação é que não, a gente não está vendo uma evolução pior nesses dois vírus. E da experiência que a gente tem, principalmente em crianças, onde é mais comum fazer os testes que pesquisam os vários vírus respiratórios, combinações de outros vírus parecem também não representar um risco adicional. E essas duas cepas, aparentemente, contaminam muito mais, mas também com sintomas menos graves, né? Então, o que nós temos observado é isso. Comorbidades, né? Então, pessoas com comorbidades, hipertensão, diabetes, obesidade e idosos imunossuprimidos têm uma tendência a agravar o quadro mais, né? Entrando numa síndrome respiratória aguda muitas vezes. A população em geral, que tem uma boa saúde, tem desenvolvido sintomas mais leves. É importante lembrar que os dois vírus são respiratórios e as medidas de prevenção continuam sendo as mesmas. Uso de máscaras, distanciamento social, higienização das mãos e, claro, a vacinação. A primeira coisa que eu acho que é fundamental é as vacinas, elas trazem um benefício enorme para a sociedade. Hoje, o número menor de óbitos que a gente vê em relação ao Covid são nitidamente decorrentes das vacinas. Isso também já foi provado que as vacinas da gripe, na população mais vulnerável, são fundamentais para diminuir os casos graves. Então, vacinação é algo que sempre vai existir. O principal sempre será a prevenção. Então, o uso de máscara é imprescindível. Em todos os locais que você vá, no seu local aberto, se está num parque, numa praia, distante de pessoas, tudo bem, não usar máscara. Mas em qualquer lugar que você caminhe, que tenha pessoas próximas, fique de máscara, tome cuidado, porque esse é o principal foco de transmissão, é o respiratório, mas também a manipulação. Se você colocar a mão no rosto, na boca, né, estiver contaminado, você também vai desenvolver a gripe. Então, cuidado com a manipulação, lavar as mãos sempre, água e sabão, uso de álcool em gel,
o distanciamento. Precisamos manter a resiliência emocional, a força emocional para lidar com todas essas dificuldades de momento que nós estamos passando, mas isso é imprescindível. Ninguém pode abrir mão desses cuidados nesse momento, ou a situação vai ficar muito mais difícil do que a gente tem acompanhado. E ainda falando sobre cuidados, olha só, cresce a procura por máscaras em Campo Grande após aumento de casos de gripe e de Covid. Nesta farmácia, que fica na Vila Margarida, em Campo Grande, a procura pelas máscaras cirúrgicas aumentou no último mês e o proprietário está com dificuldade para repor o estoque. Está na parte do compra de fornecedores locais, já está em falta, a gente está tendo que pegar de fornecedores de outros estados. Apesar de não ter uma grande variedade de produtos, as máscaras não estão em falta. O preço é o mesmo de antes desse aumento súbito de casos. Só o que ainda está em falta é a consciência de alguns. Enquanto uns estão preocupados em estocar máscara, outros estão dispensando o uso do equipamento de proteção. Muita gente pensa que porque está vacinado não precisa mais utilizar o equipamento de proteção, o que é um grande engano. Esse é um problema que os atendentes da farmácia enfrentam diariamente. Gente que se nega a utilizar o item de proteção dentro do estabelecimento. A vacina está tudo bem, mas na verdade a gente sabe que a vacina é uma forma de estar protegendo você, né, na parte de sintomas leves, né? Mas a partir do momento que você às vezes está infectado e está com sintomas leves e acha que é somente uma gripe ou algo assim mais simples, isso pode refletir no próximo, às vezes não tão simples, né? Não é o caso deste cliente. O seu Arlindo diz que já se acostumou e não dispensa o uso do item que serve para a sua proteção e para a proteção dos outros. A máscara é uma coisa que veio para ficar, né? Não precisa ter essa doença louca aí, não. A poeira, tudo isso evita. Uma gripe, evita uma febre, qualquer coisa. O aumento nas vendas de antigripais também explodiu. A procura está tão alta quanto no inverno. Isso é reflexo da onda de doenças respiratórias que atinge o país. Em pleno verão, epidemia de gripe. Nas últimas semanas, triplicou a procura por antigripais, contra coriza, febre e dor de cabeça, em comparação com o mesmo período do ano passado. A gente está tendo uma procura de antigripais, né, equivalente ao período de inverno, né? Então a procura tem sido muito grande nas 2 últimas semanas. A procura por testes para a Covid-19 também aumentou. Nós temos 3 lojas em Campo Grande, fizemos 52 testes durante o mês de dezembro inteiro. Nesses 3 primeiros dias úteis que nós trabalhamos de janeiro, nós já fizemos 50 testes. E o índice de positividade destes testes chegou a 30%. O que preocupa os especialistas em saúde é a automedicação, num período onde há pandemia de Covid, epidemia de gripe e aumento no número de notificações de dengue. A automedicação em qualquer hora do ano é ruim. Mas nesse momento a gente tem esse agravamento do Covid, da influenza, e nosso estado não pode esquecer ainda das arboviroses, que somos a dengue, chikungunya e zika vírus, que também está no nosso meio. Que tudo inicialmente, os sinais e sintomas são semelhantes. Ou seja, nós estamos assim numa situação onde tem a atenção básica na sua saúde tem que ser muito plena. E a automedicação em si é muito ruim nesse sentido. O que é bom para a gripe pode não ser bom para o Covid, o que pode não ser bom para um caso de dengue. Então, o diagnóstico preciso, o diagnóstico acompanhado pela avaliação médica, um critério técnico profissional, é muito importante nesse sentido. Alguns medicamentos já estão em falta nas distribuidoras, como dipirona xarope e em comprimidos, por 2 motivos. Um, pela automedicação, e o segundo, pela prescrição médica, por conta do surto de gripe. As medidas preventivas para a Covid-19 e para a gripe são as mesmas. Uso de máscara, álcool 70 para higienizar as mãos, evitar aglomerações e, principalmente, as vacinas contra as 2 doenças. As vacinas têm um papel muito importante nisso.
A pessoa que tem o ciclo vacinal pleno, completo, de acordo com as recomendações, as orientações médicas dos órgãos regulamentadores do sistema de imunização, a gente nota na prática, no atendimento médico, no nível de hospital, posto de saúde, que as pessoas que são acometidas pela gripe, pelo Covid, são com sintomas mais leves e mais brandos, não levando, muitas das vezes, à internação do paciente, fazendo um acompanhamento mais residencial domiciliar. Então já tem o benefício da vacina em si. 2022 é ano de eleição geral, quando são escolhidos deputados, senadores e o presidente da República. E o eleitor, claro, é papel fundamental nesse processo. Para exercer o direito, o cidadão precisa estar atento aos prazos da Justiça Eleitoral e à escolha do candidato. Eu ainda não tirei meu título de eleitor esse ano, mas eu vou tirar para eu poder exercer o meu direito de votar. A Esther, o Gabriel e a Ana Clara também vão votar pela primeira vez em 2022. Eles têm entre 19 e 20 anos e acreditam que podem fazer a diferença no processo eleitoral. Eu ainda acredito no poder do voto, por conta que a eleição é a base da democracia e o voto é a soberania popular. Então eu acho que quando eu estou votando, eu estou colocando alguém para me representar lá, eu estou fazendo o meu papel como cidadão. Eu acredito sim que o meu voto faz a diferença, porque eu acredito que se cada um votar para o melhor, para o nosso país, para os nossos propósitos, a gente consegue mudar um todo. E eu faço o acompanhamento dos candidatos, principalmente pela internet. Eu faço minhas pesquisas, eu vejo em sites o que é real, o que é fake news, acompanho muito por redes sociais, todas as notícias. E eu acredito muito que cada voto faz a diferença. Para os jovens de 16 e 17 anos, o voto é opcional. Os jovens eleitores não são obrigados a comparecer às urnas em outubro, mas podem fazer isso e ajudar a escolher 513 deputados federais, deputados estaduais e distritais, além de senadores, governadores e presidente da República. A participação desses jovens nas eleições foi garantida pela Constituição de 88. À época, estudiosos entendiam que a participação deles era fundamental para a concretização da democracia após o período de ditadura. Deste modo, no primeiro pleito em que os jovens votaram, o presidente eleito foi Fernando Collor de Mello, e após o processo de impeachment no final de 92, a participação desse público passou a cair. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, em 1990, os jovens representavam 2,7% do eleitorado nacional. Eram 2,9 milhões de eleitores. Em 1992, chegou a 3,2 milhões, ou seja, 3,7% do total de eleitores. Mas em 1994, caiu para 2,1 milhões. De acordo com o cientista político do IBMEC, hoje eles representam cerca de 1% do eleitorado no país. Mas o professor destaca que a eleição de 2022 é uma ótima oportunidade para que os jovens assumam o protagonismo e ajudem a decidir o futuro do Brasil. É muito importante a participação do jovem, obviamente que é uma faculdade para ele, né? Aquele menino que tem menina entre 16 e 17 anos de idade, ele não está obrigado a votar. Mas houve a inserção dessa possibilidade na nossa Constituição de 1988. Então houve uma demanda, inclusive, dessa camada da sociedade, né, dos jovens, por uma maior participação na decisão do futuro do país. Nós temos aproximadamente um pouco menos de 1%, né, dos possíveis votantes, né, estão nessa faixa etária, 16, 17 anos. É importante que realmente aqueles que se sentem mais envolvidos com a política, têm mais interesse, né, têm interesse em conhecer um pouco mais sobre as propostas dos políticos, se mobilizem e participem dessa votação. Né? A gente tem tido, aí, infelizmente, um decréscimo, né, da participação dos jovens desde 1988 para cá, né, conforme divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, talvez seja agora um momento, né, de uma retomada aí da participação maior dos jovens para buscar, né, um futuro melhor, tanto para eles como para todo o resto da população. Para quem tem mais de 16 anos e ainda não tirou o título de eleitor, ainda há tempo. As emissões e alterações no título podem ser feitas até o começo de maio.
cerca de 150 dias antes da eleição. E tudo pode ser feito pela internet, sem sair de casa. Basta acessar o sistema Título Net. Para fazer o alistamento eleitoral pela primeira vez, basta selecionar a opção Não Tenho na guia Título de Eleitor e preencher os dados. O sistema vai pedir pelo menos 4 fotos para a comprovação de identidade do eleitor. A primeira será uma selfie, segurando o documento de identificação. E as outras são dos próprios documentos pessoais e comprovante de endereço frente e verso. Quando tudo for concluído, basta baixar o aplicativo e-Título, fazer o login e pronto. O título eleitoral já está disponível. O cadastro eleitoral deve ser fechado no dia 4 de maio. As eleições de 2022 estão programadas para o dia 2 de outubro e o segundo turno marcado para o dia 30. Mas como bem lembra o jovem Gabriel, a escolha do voto é tão importante quanto o voto, que é basicamente você definir quem vai ocupar aquele cargo. Então você tem que colocar alguém que tenha os mesmos interesses que você saiba que tem uma integridade e que ele não vai agir de maneira contrária a você. Então, para você escolher alguém para você votar, você tem que escolher alguém baseado no que você acredita como pessoa. Não o que a sua família acredita, as pessoas do seu trabalho acreditam, o seu ídolo acredita. Você tem que fazer aquilo por você, que você está se colocando lá, se representando. Para Ana Clara, a escolha do candidato é a parte mais difícil, mas ela garante que vai fazer uma boa pesquisa para entregar o voto ao candidato mais confiável. Tenho medo de votar no candidato errado, de dar alguma coisa errada. Ansiedade pela minha opinião política divergir da minha família e alguns amigos. Então acredito sim que um voto faz muita diferença. E vou escolher meu candidato baseado nas minhas pesquisas, baseado nos debates e em tudo mais, para formar minha opinião e votar no dia, sem seguir qualquer influência de família e pessoas de fora. O cientista político explica que a pesquisa e o diálogo com os mais experientes são essenciais para definir o melhor candidato e que, em tempos de fake news, a informação adquirida na internet precisa ser muito bem filtrada. Com relação à escolha do candidato, é importante que o jovem faça uma pesquisa nas redes sociais, na internet, cheque com muito cuidado, porque hoje nós temos um excesso de fake news, nos meios de comunicação, mas que ele procure com muita atenção, muito cuidado, quais serão os candidatos para as eleições. Analisem a vida pregressa desse candidato, o que ele já realizou em termos profissionais, seja no âmbito político ou fora da política, Então, se ele não tem um cargo e nunca teve a oportunidade de exercer um cargo político, é importante que ele faça uma análise dessa vida pregressa do candidato e das propostas que ele tem. E é importante também salientar da importância de se verificar quais são as propostas que o candidato apresenta que são realmente factíveis de serem cumpridas, E vamos conhecer agora a história de uma jovem de Mato Grosso do Sul que virou inspiração ao decidir largar tudo para ser voluntária na África, cuidando de pessoas em situação de extrema pobreza. Isabelle Pedreira tem apenas 28 anos. Formada em medicina, tem um objetivo bem claro: ser voluntária, usar a profissão para ajudar outras pessoas. Eu acredito que o mundo não é aquilo que a gente percebe dele, é muito maior do que isso. E às vezes a gente vive numa bolha e acha que o mundo inteiro é daquele jeito. Mas eu comecei a olhar para as pessoas que moravam em situações de vulnerabilidade, E lá naquele país africano, em Guiné-Bissau, onde eu estive 3 vezes, eu fui convidada a primeira vez para ir e eu fui para ter uma experiência. Só que lá eu encontrei um propósito. E aí eu voltei outras vezes e agora eu vou ficar por um período maior. Em 2018, foi convidada para o trabalho voluntário na África durante um mês, no período de férias. Se identificou e voltou nos anos seguintes, 2019 e 2020, também no recesso universitário. Em Guiné-Bissau, um dos países mais pobres do mundo, se deparou com a triste realidade das pessoas que vivem e sobrevivem neste lugar. O que me chamou a atenção nessa experiência foi ver a vulnerabilidade de alguém que era tão humano quanto eu, alguém que também ama, que também é amado, e ver aquelas crianças, muitas vezes sem chinelo,
né? Muitas vezes sem roupa, sentando no chão, brincando junto com porcos, né? E muitas vezes ali na África, a gente estava andando, ia tomar um gole de água na minha garrafinha e apareciam 10, 20, 30, 50 crianças pedindo a mesma água que eu estava tomando. E eu comecei a perceber que na minha abundância que eu tenho aqui no Brasil, eu posso abençoar outras pessoas também. Primeiro ela me chamou para uma reunião familiar, né? E foi muito engraçado porque eu estava preocupada, sem saber o que seria essa reunião. E ela colocou ali o desejo dela, mostrou um vídeo da missão. E me tocou muito, assim, quando eu vi as imagens daquelas pessoas ali, muito simples, né? Sem condições que a gente não consegue nem imaginar, assim, condições mínimas mesmo de vida. E como médica, né, ela se tornou, eu sabia que ela ia querer realmente ajudar o próximo, né? E ela sempre foi muito interessada nas pessoas, sempre cuidou das pessoas. E assim, eu agradeci a Deus da minha filha ser uma pessoa maravilhosa que está querendo fazer o bem para o outro, né? Eu acho que é uma realização como mãe. Depois de convencer a família, Isabelle sabe que tem outro desafio. Em Benin, existe a preocupação com a malária, doença endêmica no país. Como voluntária, além de atuar como médica, vai ajudar na instalação e manutenção de uma escola. Apenas 30% das mulheres neste país são alfabetizadas. Nós precisamos trabalhar com elas a dignidade da vida humana. Por ser um país predominantemente animista e também islâmico, nós temos uma cultura machista bem incrustada. Nós não vamos lá para mudar a cultura, nós respeitamos e entendemos que isso é milenar, mas nós podemos dar a elas perspectivas de vida, como trabalho, como ensiná-las a fazer algum trabalho, como ensiná-las a não andar sozinhas nas ruas e ensiná-las que não é normal ser molestada, que se uma criança acontece isso, ela pode contar para a mãe dela, ela pode compartilhar e entender que isso não é normal, entende? Então, nós tentamos desenvolver o respeito e a valorização da vida humana. E veja a seguir, alta em casos de Covid-19 causa onda de cancelamentos de voos no Brasil. E ainda na dica de férias de hoje, você vai conhecer um museu bem diferente que faz sucesso em São Paulo. Eu volto em instantes, até já! A alta em casos de Covid-19 e influenza causou uma onda de cancelamentos de voos nos últimos dias. Para evitar prejuízos, os consumidores precisam ficar atentos aos seus direitos. A Azul informou em nota que alguns voos do mês de janeiro estão sendo reprogramados, mas destaca que cerca de 90% das operações estão funcionando normalmente, que os clientes impactados são notificados e realocados em outros voos, seguindo resolução da ANAC. O presidente do Sindicato dos Aeronautas, comandante Ondino Dutra, explica que entre as principais companhias aéreas, as operações mais impactadas têm sido as da Azul. Isto porque a empresa aumentou o volume de voos após o pico da pandemia. Ele explica ainda que a empresa negocia com os trabalhadores e com o sindicato uma reformulação nas escalas, propondo inclusive a venda de folgas para que os trabalhadores que não estão afastados possam cobrir a ausência dos que adoeceram, reduzindo assim o impacto aos clientes. A Azul informou de que na primeira semana de janeiro, a empresa teve um aumento de mais de 400% do número de afastamentos por questões médicas de tripulantes, se comparado com a média dos últimos 12 meses. Já a situação na Latam e na Gol está bem mais controlada e eu acredito que o fator preponderante nesse caso não seja que tenha uma menor contaminação, mas sim porque a Azul está voando muito mais do que ela voava antes da pandemia, praticamente com o mesmo contingente de tripulantes. A Latam no mercado doméstico está voando mais ou menos o que ela voava antes da pandemia e a Gol ainda não atingiu o nível pré-pandemia do número de voos. A Azul está propondo para os tripulantes fazermos um programa voluntário de redução de folgas mínimas mensais. O tripulante, então, se voluntaria para ter menos folga
do mês de janeiro, fevereiro e março. Em troca disso, a empresa vai pagar uma indenização. E também a possibilidade da empresa, em vez de publicar a escala de trabalho mensal, que sempre é feita antecipadamente, a empresa, então, para os meses de fevereiro e março, passaria, se aprovado esse acordo, a publicar quinzenalmente. Isso daria para a empresa uma maior possibilidade de organizar suas escalas e alterar menos a escala dos tripulantes. Claro que isso traz, por outro lado, um prejuízo para o tripulante, que não vai ter mais a previsibilidade mensal, vai ter a previsibilidade de 15 dias, e para compensar esse prejuízo social, a Azul está propondo também uma indenização através de um vale alimentação. Ele explica que o aumento das infecções tem ocorrido por conta da alta exposição dos trabalhadores, mas que medidas de segurança sanitária, como o uso de máscara e álcool em gel, são adotadas entre as companhias. A categoria hoje está totalmente vacinada, salvo aqueles tripulantes que por razões médicas não se vacinaram, mas nós estamos falando de uma população, de um grupo de mais de 99% tranquilamente vacinados. Então nós temos a proteção da vacina, nós temos os equipamentos mínimos, luva, máscara, gel. No mais, é que realmente o nosso trabalho tu fica exposto, mas nós enfrentamos o coronavírus desde o início e num primeiro momento com todas as incertezas e sem vacina. Então a situação, embora seja de uma contaminação em massa dessa vez, nós estamos dentro de um contexto onde nós estamos vacinados, algo que nós não tivemos no primeiro momento da pandemia. A Resolução 400 da ANAC prevê que os clientes impactados com atrasos e cancelamentos têm direito à assistência ou remarcação a depender do caso, conforme explicam os advogados. O passageiro afetado poderá remarcar sua viagem sem cobrança de multa ou diferença tarifária, ou, por fim, solicitar seu reembolso da passagem no valor integral, sem aplicação de multa. Em caso de alguma perda material, o consumidor também tem direito a uma ação de danos morais e materiais em consonância. Todavia, em geral, geralmente, o consumidor, caso ele não tenha a prestação de assistência devida pela empresa aérea, tem direito, em geral, a entrar com uma ação de indenização de danos morais. A primeira vacina 100% brasileira já começou a ser produzida. A previsão da Fiocruz é que o imunizante chegue aos pontos de saúde a partir da primeira semana de fevereiro. A Fiocruz já tem material para produzir 21 milhões de vacinas brasileiras e pretende entregar o primeiro lote de imunizantes ao Ministério da Saúde em fevereiro, assim que forem concluídos os testes de controle de qualidade realizados ao final do processamento das vacinas. O insumo farmacêutico ativo utilizado nessas vacinas foi produzido pela Fundação ainda em julho, após a assinatura do contrato de transferência de tecnologia com a AstraZeneca, e aguardava autorização da Anvisa para que fosse utilizado. A Anvisa avaliou os estudos de compatibilidade apresentados pela Fiocruz e concluiu que a fabricação no Brasil manteve o desempenho da vacina importada. Com a produção do IFA aqui no Brasil, a Fiocruz passa a ser a primeira produtora de vacina totalmente brasileira, já que todas as etapas do processo ocorrem no país. Isso demonstra nossa capacitação no estabelecimento de um processo produtivo de alta complexidade, dentro de todos os parâmetros regulatórios, garantindo a eficácia e a segurança necessárias à vacina. Mais do que isso, representa o cumprimento do nosso papel como laboratório oficial do Ministério da Saúde, incorporando tecnologias essenciais para o Brasil e trazendo soluções para a saúde pública. Com esse registro, garantimos a autossuficiência na produção da vacina Covid-19, que é estratégica para o país e nos coloca em uma posição diferenciada no combate à emergência sanitária. Com a chegada do verão, começa a temporada de tempestades e de queda de árvores. Segundo um estudo científico publicado na revista Urban Trees, nos últimos 3 anos foram registradas mais de 7 mil quedas de árvores só na cidade de São Paulo. E no último fim de semana, uma delas, com 30 metros de altura, despencou na Praça da República, bem no centro da cidade, e atingiu o prédio da RIT TV. Felizmente, não houve vítimas. Acompanhe na reportagem do Kleber Werneck.
A enorme árvore despencou por volta das 5 horas da tarde do domingo. O tronco de mais de 30 metros de altura atingiu em cheio o segundo andar do prédio da Hit TV, que fica em frente à Praça da República, no centro de São Paulo. Essa imagem mostra que a raiz se desprendeu do solo e destruiu a calçada. Já esse outro vídeo revela a visão de dentro do novo estúdio do jornalismo da Hit TV. Pela vidraça é possível ver que os galhos estão escorados no prédio. Não houve vítimas, mas essa câmera de segurança dá a noção do risco que as pessoas correram. Repare nesse homem, ele passa pelo local exatamente 40 segundos antes da queda. A árvore também causou estragos nas linhas de ônibus elétricos que passam pelo local. A rua que dá acesso à Praça da República teve que ser interditada. E o trabalho de remoção começou cerca de 1 hora depois e avançou noite adentro. E o trabalho de remoção da árvore avançou pela manhã e à tarde do dia seguinte. Ao todo, foram quase 24 horas de serviço. E onde ficava a árvore agora, tem esse buraco que acaba de ser aterrado pelos funcionários da prefeitura. A árvore era da espécie tipuana e tinha pelo menos, segundo especialistas, 70 anos de idade. A última parte do trabalho foi a remoção dessa raiz gigante. Ela é que sustentava a árvore, mas acabou perdendo a força de fixação no solo. A raiz teve que ser levantada por um guindaste e, em seguida, levada por um caminhão. A convite da nossa reportagem, essa perita ambiental foi ao local onde aconteceu a queda. O que você viu lá? A gente deu uma volta agora há pouco lá embaixo. Pelo que você viu da árvore, da copa, do que ficou ali, o que você pode dizer? Quais foram as causas dessa queda? As sucessivas chuvas e ventos fortes recorrentes nessa época do ano, além do provável enfraquecimento das raízes desta árvore, fizeram com que ela viesse a tombar. Você falou essa época, né? Você ressaltou essa época do ano. É um período mais complicado, que as pessoas devem ter mais atenção, o risco é maior? Sim, o risco é maior, principalmente perto de árvores antigas, como essa que nós temos aqui na Praça da República, que são árvores centenárias. Essa árvore em questão é da espécie tipuana, muito provavelmente deve ter uns 70 anos para mais, e ela já tinha algumas situações que pudessem fazer com que ela tivesse esse tombamento. E agora, como fazer para evitar esse perigo? As manutenções periódicas e as análises fitossanitárias para verificar a saúde dessas árvores evitam com que ela venha a ter esse tombamento. Nessa árvore nós podemos verificar os parasitas, que são as ervas de passarinho. Outro fator que faz com que essas árvores estejam em melhor condições são as podas de levantamento de copa, as podas de equilíbrio e retiradas de galhos secos. E depois de circular pela Praça da República, a especialista fez um alerta. Outras árvores correm o risco de cair. Tem algumas outras árvores muito próximas aqui ao local do ocorrido, onde o calçamento já está sendo erguido devido à falta de espaçamento das raízes para desenvolvimento. Isso pode sim fazer com que mais árvores venham a cair. A produção do HIT Notícias entrou em contato com a Prefeitura, que afirmou em nota que os serviços de poda e remoção de árvores podem ocorrer por diversos fatores, com o principal objetivo de evitar quedas e manter a adequação dos sujeitos arbóreos na cidade. Somente na região administrativa da Sé, em 2021, foram 14.704 árvores podadas e 828 removidas. A Prefeitura destacou ainda que em novembro foram iniciadas as operações do Plano Preventivo Chuvas de Verão, que segue até o mês de março, com ações de monitoramento e combate às enchentes e alagamentos na capital. E antes de encerrar, você vai conhecer um museu bem diferente que faz sucesso em São Paulo, com imagens, espaços e objetos que enganam nosso cérebro e que garantem a diversão de toda a família. Uma imagem fixa que parece se mover. O rosto de uma mulher, que também pode ser um pássaro. A silhueta de um vaso ou seria o perfil de duas faces? Olhando assim de pertinho, minha imagem para você que nos assiste agora pode até parecer normal. Mas aqui onde estamos hoje, não dá para acreditar em tudo que se vê, não. Tudo parece mágica, aqui no Museu das Ilusões.
já diz, neste ambiente lúdico há uma ilusão atrás da outra. São mais de 80 atrações que enganam o cérebro humano, inspiradas nos principais museus de ciências e ilusão de ótica do planeta. Mas como é que isso acontece? Nosso cérebro constrói as imagens baseadas nas referências que nós temos e baseadas em comparação, associação e referência. Com base nesse conhecimento, o primeiro museu de ilusão de ótica da América Latina se divide em 12 salas com obras que intrigam todos aqueles que passam por aqui. E aí, como é que é ter a sua cabeça servida como prato principal? É um pouco engraçado, na verdade. Eu tô me sentindo realmente numa ceia. É um dos lugares que as pessoas não podem deixar de tirar aquela foto, né? Definitivamente. É muito divertido. Eu adorei esse lugar aqui. Vou definitivamente postar no Instagram. A Esther veio ao Museu das Ilusões com a mãe e o irmão mais novo para curtir esse dia especial. A gente estava em casa, né? Fazendo nada nesse final de ano, então a gente decidiu meio que fazer um passeio diferente. Aproveitar as férias. Isso, a gente viu que tinha alguma coisa diferente aqui e achou que ia ser bem legal. Também porque eu vi algumas fotos no Instagram e tal, mostrei pra ela e aí eu acho que ela gostou um pouco da ideia. Do que você gostou mais? Eu gostei da cadeira, que parece que tá no ar, e gostei do túnel também, aquele colorido. Por esse passeio aqui, dá pra largar o celular, o videogame fácil, né? Sim, muito fácil. Aí eu tô curtindo bastante. Ainda tem muito mais pra curtir. E como tem? Na sala dos espelhos divertidos, por exemplo, um chama a atenção de muita gente, inclusive a minha. Qual que é o espelho que emagrece? Que emagrece? Eu acho que é aquele ali. Agora, depois das festas, né, a gente come um pouco mais, então eu quero o espelho que emagrece. Obviamente, e geralmente eles pedem pra até levar pra casa. Amei! Esta família, que veio de Minas Gerais passar uns dias em São Paulo, não perdeu a chance de conhecer o museu. O senhor já tinha visto alguma coisa parecida antes? Não tinha visto, é a primeira vez. Né? O que tá achando? Muito bonito, muito interessante. Né? Tá mexendo aí com a sua ilusão? Sempre, tá sim. Muito interessante e vai ficar na memória para sempre. Né? Principalmente por ser um passeio gostoso em família. Com certeza. E olha que eles não viram nada. A diversão para eles está só começando. Mayara, essa sala aqui deixa a gente um pouco torta, não é não? Exatamente, é a sala antigravidade, que dá para fazer vários efeitos. Efeito Michael Jackson, efeito Matrix. E aí o pessoal vai criando a sua ilusão. Dá para fazer efeito câmera lenta, também fica bem legal. E aí o pessoal se diverte. Se diverte e se confunde. Analise este cubo na sala dos enigmas. De um lado ele é cubo e do outro lado pirâmide. Mas o que é de verdade? E é segredo. Só vocês vindo para poder descobrir aí como que é feito. E aí, ficou curioso? Esta unidade do Museu das Ilusões está no Shopping Eldorado, na Zona Sul de São Paulo. Mas há outra instalação igualzinha circulando o Nordeste do país. Ambas são itinerantes e deverão passar por outros estados. E claro, em meio à pandemia, todos os protocolos sanitários contra a Covid-19 são respeitados. Para mais informações, acesse o site museudasilusões.com.br. Essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, acesse o canal Hit Notícias no YouTube. Um excelente domingo para você e obrigada pela companhia.